Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, e o Espírito Santo dos deuses está nele. Eu disse: Beltesazar, chefe dos magos, sei que o Espírito dos Santos dos deuses está em você, e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe o meu sonho, interprete-o para mim. Amém? Vamos para o 19? Vamos para a interpretação do sonho? Então, Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizados. Então o rei disse a Beltesazar: não deixe que o sonho ou sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos e ao significado somente aos teus adversários. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu, nos seus galhos. Essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu. E o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixa o toco e as suas raízes, presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meia relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu, e viverá como os animais selvagens, até que se passe 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens, e viverá como os animais selvagens. Comerás capim, como os bois, e te molharás como o orvalho do céu. Passarão 7 tempos, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus o dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia aos teus pecados e à tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continuareis a viver em paz. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é este a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá como os animais selvagens e comerá capim com os bois. Passaram 7 tempos, até que admita que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim com os bois. Seu corpo molhou-se como o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então, louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno e o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de
resistir à sua mão ou dizer-lhe o que fazer. Naquele momento, voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade, a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram. Meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Podemos sentar em nome de Jesus? Amém. Amém? Em Daniel 1, diz: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Irmãos, eu gosto muito dessa passagem. A primeira vez que eu li essa passagem de Nabucodonosor, eu chorei. Eu chorei com a grandeza do Senhor. Quando Nabucodonosor ele reconheceu a sua insignificância e a forma que ele adorou o Senhor, foi assim para mim uma coisa muito impactante. Mas o que me chama atenção, muita atenção em toda essa história, né, é que o rei Nabucodonosor estava acomodado em casa. Olha o que ele diz no quadro. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Ele estava tranquilo, estava em paz. Muitas das vezes nós estamos tão acomodados, tão em paz. Se estamos fazendo a obra, estamos em paz. Se não estamos, estamos em paz também. Se estamos obedecendo, estamos em paz. Se não estamos obedecendo, estamos em paz também. Que coisa doida. Nabucodonosor estava assim, no palácio dele, em paz. Em paz. E o que me chama a atenção também é que toda vez que ele se refere a Daniel, ele fala, está aqui no... Eu disse, Beltesazar, chefe dos magos, sei que o Espírito dos santos deuses está em você. Olha só. Apesar dele reconhecer que o Deus de Daniel é o Deus dos deuses, ele não se humilha perante o rei, perante a Deus, perante o Deus de Daniel. Sabe por que que ele sabe que o Deus de Daniel é o Deus dos deuses? Porque assim que ele tomou e se encheu lá, ele teve um sonho depois, logo após. E ele queria que os magos adivinhassem, né, os sábios. Os magos, no caso, irmãos, não são feiticeiros, são os sábios. Registrados na Bíblia como magos, mas são os sábios da época. Ele queria que os sábios adivinhassem, não só interpretassem o sonho dele, mas ele queria que os sábios adivinhassem o que ele sonhou. E ele falou assim para os sábios: eu não quero ser enganado por vocês. Eu quero que vocês me digam qual sonho eu sonhei e a interpretação. E nenhum daqueles sábios, dos deuses dele, soube interpretar. E ele mandou matar todos. E quando chegou na casa do Daniel, que era servo fiel ao Senhor, que não comeu dos manjares do rei, que negou toda a carne, toda a bebida, tudo que o inimigo estava oferecendo para ele, porque o inimigo sentiu a cidade dele. Eita! Não era amigo. Por permissão de Deus, mas sentiu, então era inimigo. E o inimigo veio e ofereceu uma bandeja. Tudo de bom. Tudo, tinha tudo lá. E ele era jovem. E ele falou: não vou comer, por causa da fidelidade.
E quando esses homens que foram matar, né, os magos, chegou na casa de Daniel, Daniel falou: por que essa atrocidade? Por que vocês vão matar a todos? E ele explicou: o rei teve um sonho e quer que saibam o sonho. E como nenhum sábio sabe interpretar, mandou matar todos. Aí Daniel falou: não mata não. Não mata não. Não mata. Diga ao rei que eu vou pedir ao meu Deus para interpretar. Sabe o que Daniel fez? Ele correu aos santos. A diferença de quem serve a Deus verdadeiramente e de quem não serve. Porque o rei Nabucodonosor recorreu aos sábios no seu problema. Mas Daniel recorreu aos santos. Ele procurou os amigos. Ele foi até Sadraque, Mesaque e Abednego e falou assim: ó, estamos correndo perigo. Vamos rogar ao nosso Deus para que ele nos mostre o que tem que ser falado ao rei. E Daniel, né, pela misericórdia do Senhor, através das orações dele e dos amigos, quando estiver passando por um problema, irmão, não vai na rua contar, não. Não vai contar para o seu vizinho, não. Não vai contar para o sábio ímpio, não. Sabe por quê? A Bíblia em Provérbios diz, se vocês lerem Provérbios, mas fala tanto sobre o tolo, e o tolo não é de Deus. Ele não está na direção de Deus. Ele não tem visão de Deus. Porque Deus dá inteligência aos humildes. Então não procura ímpio, não, irmão. Procura os santos. Procura alguém que você confia. É claro que dentro da casa do Senhor, nem todos são santos. Nós sabemos que aqui há joio e trigo. Mas você pode pedir direção a Deus, né? Você pode orar e falar: Senhor, me mostra com quem eu posso conversar. Mas você fica tão atordoado que nem pergunta para Deus com quem você pode falar. Sai falando com a cidade toda. A cidade toda sabe do seu problema. Porque às vezes você fala com uma pessoa e essa pessoa fala com outra. Eu costumo dizer que fofoqueiro não foi essa pessoa que falou. Você fala assim: Glaucia falou de mim, é fofoqueira. Não, eu não sou fofoqueira. Fofoqueira foi você. Você que contou. Se você não contasse, eu não ia saber. E no momento da conversa eu não passaria adiante. Então cuidado com quem você fala. Cuidado para você não ser o fofoqueiro da sua vida. Procura pessoas de Deus para conversar. E Daniel procurou os amigos. E oraram. E o Senhor deu o sonho e a interpretação. E nesse primeiro sonho, olha que coisa linda. Deus falou com esse rei sobre o Rei dos Reis, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que viria, né? Desceria uma pedra, se não me engano, do céu, e ela esmagaria o pé, que era de barro e de prata. Esse pé de barro e de prata simbolizava um povo forte misturado com um povo fraco, casa dividida. Mas mandava o Rei Jesus como a pedra, e o reino dele se estabeleceria. E este seria o último reino antes do reino de Jesus. E o que aconteceu logo após? Depois disso, Deus revelar dessa forma, ele fala: temos que servir ao Deus de Daniel. Ele fala. Opa. Mas sabe o que acontece? Ele cria uma estátua de ouro e chama todos e fala: todos têm que se prostrar. E 3 não se prostram. Quem são os 3? Os amigos de Daniel: Sadraque, Mesaque e Abednego. E sabe o que aconteceu? Deus mais uma vez mostra o seu poder. Os homens que foram lançar aqueles homens na fornalha, que não se prostrou, morreram. Mas os homens que estavam lá dentro já estavam desamarrados, caminhando com o Senhor Jesus. Porque lá de fora, o rei viu 3 homens
e um que parecia como um ser celestial. E esse era Deus. Quando nós não nos prostramos diante das estátuas, quando nós não recebemos e não aceitamos os manjares do rei, o Senhor, ele se faz presente na sua vida quando você naquela fornalha. E o rei voltou a falar: esse Deus é o Deus verdadeiro. Amém. Né? Mas, mesmo assim, todas as vezes que ele se referiu a Daniel, ele falou: sei que o Espírito dos Santos Deuses está com você. Interprete o sonho. E aí, o que acontece? O sonho de Nabucodonosor. Uma árvore tão grande, tão linda, tão esplendorosa, com muitos frutos. Essa árvore alimentava toda aquela nação. Toda a nação da Bíblia. As pessoas repousavam ali embaixo, porque era gostoso. Tinha frescor debaixo dessa árvore. E essa árvore hoje pode ser você. Porque essa palavra, como o Daniel falou aqui, não é para os seus inimigos. Ele falou assim: meu Senhor, quem dera o sonho se aplicasse aos teus inimigos. E o seu significado somente aos teus adversários. Quem dera. Essa palavra não é para quem não está aqui. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para você. Porque pode ser que amanhã, hoje, essa palavra não faça muito sentido para alguns. Mas se você não vigiar, quando Deus começar a te levantar, quando Deus começar a abençoar teu trabalho, quando Deus começar a prosperar e a sua árvore ficar bonita, às vezes não é nem muito que a gente conquista e a gente abandona o Senhor. A árvore de Nabucodonosor era linda. Às vezes a nossa nem é tão linda. É pouquinho e a gente já se perde. E aí, se você for, nós somos essa árvore com certeza. Pode ser que não vai ser cortada, mas que nós somos essa árvore para tomar cuidado. Com certeza, nós somos. E aí, essa árvore linda demonstra o poder de Nabucodonosor. E isso entrou dentro do coração desse homem. E ele achou que ele era alguma coisa. E ele falou assim, no versículo 30. Acaso, não, depois do sonho, olha o que ele falou. Acaso não é esta grande Babilônia que eu construí? Estava ele no palácio dele, né? Próspero e satisfeito, caminhando no palácio. Tudo bem, tá tudo em paz. Eu tenho um bom relacionamento, já conquistei um bom relacionamento. Eu tô bem, mas esqueci que tá bem porque o Senhor permitiu. E aí Deus começa a te prosperar um pouquinho. Começa a te abençoar. E você nem percebe que o orgulho está entrando dentro de você. E você nem percebe que você está começando a achar que você conquistou tudo sozinho. E você nem percebe que quando você prega, não veio nada de você. Tudo veio do Senhor. Mas o ego começa a inflar. E não foi diferente com Nabucodonosor. E ele falou assim: acaso não é esta grande Babilônia que eu construí, que eu, rei Nabucodonosor, construí, como capital do meu reino? Com o meu enorme poder, olha isso, meu enorme poder, e para a glória da minha majestade, tudo meu, tudo sou eu sou o cara. Tudo isso aqui, ó, esse negócio aqui que eu tenho, tá crescendo,
É o meu trabalho, que eu chego lá de manhã e saio de noite. Aleluia. Esse relacionamento é bom. Sabe que eu sou muito bom pra minha esposa? Eu sou muito boa com meu esposo. Ai, irmãos, se não for a Deus orar por você e por mim. Se não for a Deus. A palavra do Senhor veio na hora. É isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens. Viverá como os animais selvagens e comerá capim com os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Ai, papai. Aleluia. Olha só, irmãos, o que foi falado aqui hoje. Deus dá o poder, o domínio do Senhor. A palavra inicial falou da cegueira de Paulo. Paulo se achava o cara. Matava todos os que proclamavam o nome do Senhor, que pregavam a palavra. Saulo, perdão. Mas quem é Saulo diante do Senhor? Ninguém. O Senhor deu uma cegueira nele, ele caiu do cavalo. Ficou cego lá alguns dias. Até um cego igual a gente tem que ir lá com medo. Porque quando o Senhor manda a gente fazer as coisas, a gente sente medo. Mas não pode parar. Porque acho que foi Natan, né? Se o profeta não fosse lá, Natan foi de Davi. Se o profeta não fosse até Saulo, olha a obra. Olha, às vezes, Deus me deu isso aqui agora. Às vezes Deus manda você num lugar. Deus te dá uma oportunidade na igreja e você não lê um versículo. Deus te leva num lugar e você não fala o que Deus mandou. Olha só. Se esse profeta, por medo, por se achar pequeno, não fosse até Saulo, e Saulo não recebesse a visão que Deus já tinha dado uma visão a Saulo, olha a obra do Senhor. Muitas das vezes, almas, escuta isso, irmãos, estão perecendo, porque você está negando fazer a obra do Senhor. E Deus vai te cobrar. Olha aí. Deus vai te cobrar. Deus não vai deixar de recuperar essa alma através de outra pessoa disposta a fazer o id dele. Mas você vai ser cobrado por uma palavra que você deixou de dar. Vocês vão ser cobrados, eu vou ser cobrada. Aleluia! E esse profeta foi lá. A outra palavra, eu acho que não fica muito longe do rei Nabucodonosor. E o que aconteceu? Nessa visão, voltando para a palavra, nessa visão, o anjo cortava a árvore, essa árvore tão esplendorosa, tão grande, tão rica, tão tudo, a árvore, né? Mas deixou o toco e a raiz. O que eu quero dizer para você nessa noite? Talvez você tenha sido cortado através das lutas. Talvez você até estava no palácio, assim, bem tranquilo, e começou a se achar. Por que eu louvei o hino Permissão de Deus? Porque tudo, coisas boas, agradáveis e desagradáveis, são permissão de Deus. Deus poderia ter deixado Nabucodonosor tranquilo no seu palácio. Poderia. Poderia ter deixado ele se achando. Poderia. Mas no capítulo 1 de Daniel, diz que o Senhor deu, né, na mão de Nabucodonosor Jerusalém. Nabucodonosor não tinha nada. Foi o Senhor que deu na mão de Nabucodonosor. Aí Deus falou, não vou deixar ele crescer assim. Sabe por quê? Porque eu tenho uma obra. E Deus olha para você. E você começa a crescer com suas próprias mãos e Deus permite. Aí Deus fica olhando e fala,
Aí Deus permite, mas Deus, como o diácono falou aqui, Deus sonda o coração. E Deus sondando o coração olhou e falou assim, mas a soberba está entrando. Meu Deus. Ele falou, meu Deus, não, porque é o próprio Deus. Ele falou assim, como essa criança está ficando arrogante? Como está ficando prepotente? Como está altivo, achando que tudo vem dele? Aí olhou assim e falou, meu filho, eu sondo o teu coração. Eu vou te cortar, mas eu não vou arrancar tua raiz, não. Eu vou deixar tua raiz ali. Porque no tempo da tua loucura, da tua desobediência, da tua arrogância, da tua prepotência, porque tudo tem um tempo determinado debaixo dos céus. Nabucodonosor, Deus falou, são 7 tempos, mais ou menos 3 anos e meio, que Nabucodonosor ficou comendo capim. E talvez hoje você esteja comendo capim e ainda não entendeu. Que enquanto você não entender que o Senhor é que fez todas as coisas, que o Senhor que te deu todas as coisas, e toda honra, toda glória é dele, você vai comer capim. Vai comer capim. Mas você estava comendo no palácio. Você estava tranquilo. Estava de boa. Mas a soberba entrou. Eu anotei aqui o que é arrogância. Eu vou ler para vocês que eu acho importante. Aleluia! Glória a Jesus! Irmãos, lendo a Bíblia, eu cheguei à conclusão que sem caráter, ninguém vai herdar o reino dos céus. Porque Deus é um Deus de caráter. E as provas que nós passamos é para Deus moldar o nosso caráter, nada além disso. Deus quer tratar o seu caráter. Ele quer que você construa um bom caráter. E no último capítulo aqui desse versículo 4, no último fala assim, ó, Nabucodonosor reconhecendo a sua miséria. O maior rei, reconhecendo sua miséria. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem em arrogância. Arrogância é uma característica negativa, então é um caráter que não é bom. E caráter, vou contar para vocês, é uma coisa que você desenvolve. Você não nasce com caráter. Você nasce com personalidade. As pessoas têm personalidade, mas caráter, ele é construído. Amém? Então, vamos supor, se você hoje é um pedreiro, um pintor, um médico, né? Você foi construído aquilo ali, você foi ensinado. E caráter é da mesma forma. Você é ensinado. Então, se eu tenho um mau caráter, vou dar uma notícia para vocês, que é o que Deus quer fazer. Reconstruir o seu caráter. Então, como hoje nós vamos falar do caráter de arrogância, que é um mau caráter, é uma característica de um indivíduo que carece de humildade e que se sente superior aos outros. Não tem interesse em ouvir outras opiniões ou conselhos. Altivo e prepotente. Altivo, pessoa que considera-se superior e orgulhoso. Prepotente, que se acha superior. Pode ele falar com Deus. Eita terra! Glória a Deus, nome de Jesus. E Nabucodonosor, que se achava, que foi comer capim. Você está comendo capim? Quando você estava na presença, ou você que está na presença hoje, você está achando que está ruim? Os que saíram sabem. Está comendo capim. E capim não é bom não, né? Já provei.
Já provei. Só vai parar hoje. Mas alguém já provou? Só Capim? Já provei mesmo, de verdade. O capim de verdade. Não é bom, não. Quer parar? Se prepara. Não é bom, não. Deus pode até ter permitido que a sua árvore estrondosa, linda, foi cortada. Deus te abateu. Dá tempo, volta. Para você ver que você não é nada sem Ele. É hoje. Que se estava dando certo alguma coisinha, imagina quando Deus te colocar no lugar em que Ele queria te colocar. Imagina quando Ele te colocar naquela faculdade que Ele te prometeu. Se começou a melhorar um pouquinho, você já começou a se exaltar. Aleluia! Aí Deus olhou e falou assim, mas eu quero fazer ele crescer. Então eu vou cortar ele aqui, ó. Não vou cortar a raiz, não. Vou cortar ele aqui e vou deixar ele um tempo. E talvez Deus te trouxe aqui hoje. Tem uma coisa que eu achei interessante aqui também, que fala que Nabucodonosor, já estou terminando, tá, irmãos? Ainda estou no tempo. Graças a Deus. Eu já estou terminando, nem acredito. Olha só, irmãos, no 34. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Eu vou parar aqui. Hoje tem salvação aqui, não é possível. Depois que Nabucodonosor virou um animal, porque ele virou um animal, quando o orvalho foi caindo sobre ele durante esses 3 anos, ele começou a crescer pelos que não eram dele. Eram pelos de águia. Unhas que não eram dele. Sabe por quê? Porque para viver como animal, você tem que se adaptar ao ambiente. E não é assim quando a gente sai da obra da casa do Senhor? Você vai se adaptando ao ambiente. Aí você vai se moldando às coisas do mundo. Mas eu achei interessante essa parte aqui que não diz, mas acredito eu que Deus me trouxe isso à minha mente. Que Nabucodonosor, ele pegou um pouquinho de consciência. Ele falou assim, ó. Olha só. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Ele percebeu. Ele ainda não tinha ganhado nada de volta. Ele só percebeu que ele estava comendo capim, que ele era um animal e que tudo aquilo que foi falado no sonho dele havia acontecido. Se Nabucodonosor não entende, se ele percebe, mas continua querendo viver na arrogância dele, talvez ele ficasse lá mais 3 anos e meio. Ainda seriam 7. Como o povo no deserto. 40 dias e 40 noites. Ficou 40 anos por desobediência. Mas Nabucodonosor percebeu o erro dele. Percebeu que ele estava andando errante diante do Senhor. E continua assim, ó. Então, olha o que ele fez logo depois que ele percebeu. Louvei ao Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno e o seu reino dura de geração em geração. Não importa se você percebeu que você errou. Não importa. Para sair do processo, para sua árvore voltar a crescer, não basta só perceber que errou. Tem que haver uma atitude. Uma atitude de arrependimento. Uma atitude de reconhecer que o Senhor é o Deus que te deu todas as coisas, que talvez você esteja perdendo, porque achava que era você que conseguia tudo. Não adianta você abrir os olhos e voltar de repente a ser um humano. Se você não modificar, vai voltar a ser um animal. Vai voltar a comer capim. Eu sei que a palavra não é muito agradável, eu também não queria trazer mais. Deus mandou. Eu nem consegui fazer esboço, para falar a verdade. Deus me deu a palavra e eu falei, Senhor, tem misericórdia. Eu já sabia que ia ser uma bênção.
Mas é para mim também, irmãos. Dá uma glória a Deus, irmão. Eu vou falar para os irmãos, eu tenho um negócio. Na verdade, eu tenho dois negócios. Dois negócios próprios. E se eu não vigiar, essa palavra não é só para os irmãos. Não é só para quem se afastou, não é só para quem já foi cortado, não é só para quem já foi podado, não é para mim também. Porque se eu não vigiar, eu vou pensar que tudo sou eu que faço. Eu vou começar a pensar que os vestidos que eu faço vêm de mim, sendo que não vem. Porque o Senhor me deu inteligência. Essa palavra aqui mostra isso. Que o Senhor, na hora que Ele quiser, Ele pode tirar sua consciência. E eu uma vez perguntei para o Senhor assim: Senhor, por que os teus servos, muitas das vezes pastores, obreiros, de repente enlouquecem e ficam andando como loucos na rua? Isso é uma vergonha para o Evangelho. Eu falei para o Senhor assim: me explica, Senhor, por quê? Aí Deus falou assim: dá uma olhadinha, volta, começa a olhar. Eu comecei a olhar mesmo a vida do profeta. Brinca com isso, ó. Prega o que não vive. Aí Deus fica olhando lá de cima e está sendo usado. Aí eu vou falar: caramba, era tão usado. Era usado porque estava à disposição, mas chega a hora da poda. Chega a hora que Deus vai cortar. E quando chega a enlouquecer, não corta no tronco, não, corta na raiz. Nabucodonosor é uma exceção. Os que eu perguntei para o Senhor que eu conheço, não vi voltar na mente até hoje. Não vi. Mas Deus tem essa forma de trabalhar com cada um. Os que eu vi, talvez tiveram a oportunidade que Nabucodonosor teve de ter a visão naquele momento da mente voltar. Mas continuou se achando, o coração ainda era impuro. O coração ainda era orgulhoso. E aí, ficaram lá. Aí eu entendi, eu falei: era mais vergonha se eles continuassem pregando do jeito que estava, porque eles estavam se achando. Eles estavam achando até que vivendo na própria enganação deles. Então, irmãos, quando vocês verem pregando, mas vocês sabem de alguma coisa, não se incomodem, não. Não se incomodem, não. Na hora certa, vai ser cortado. Na hora certa, vai ser cortado. E se você, por acaso, prega e não vive, cuidado para não ser cortado. Vamos vigiar. Vamos estar atentos. Porque pode ser que você, como Nabucodonosor, tenha uma oportunidade, mas pode ser que você não tenha. Pode ser que você não tenha, pode ser que eu não tenha. Deixa eu voltar aqui, tá vendo? Então, hoje, você é a árvore da sua vida. Você é essa árvore. O Senhor te deu um pouquinho e você achou que era alguma coisa que foi cortada? Deus está te falando nessa noite: meu filho, se a tua consciência voltar, se você entender que sem mim você não é nada, eu vou prosperar na sua vida, eu vou resgatar o seu negócio, eu vou resgatar a sua dignidade, eu vou resgatar a sua esperança, eu vou resgatar os seus sonhos e eu vou realizar. Porque foi isso que Deus fez na vida de Nabucodonosor. Deus restaurou tudo. Diz aqui, ó. Naquele momento voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade, a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram. Meu trono me foi restaurado. E minha grandeza veio a ser ainda
ainda maior. A árvore de Nabucodonosor, no sonho dele, chegava no trono, chegava no céu. E ele falou que foi transformada ainda maior. E talvez, né, a sua árvore está só descendo. Só descendo. Só descendo. Porque você achou que era teu, que vinha de você. E Deus, nessa noite, te trouxe aqui 2 povos, né? 2 povos. A Bíblia diz que são 2 povos aqui. Mas eu vou falar de uma forma diferente. Trouxe você que tem que tomar cuidado para não achar que a sua árvore é muito bonita. E trouxe você que já foi cortado. E talvez esteja num processo e não estava entendendo o que aconteceu. Eu vou te falar o que aconteceu. Olha direitinho se você não estava achando que você era maior que Deus. Se você não estava achando que as conquistas eram por suas mãos. Se você não estava achando que estava tudo bem, e estava tudo bem porque você estava fazendo tudo certo. Não era porque Deus estava te abençoando. É porque você é bom. E agora você descobriu que não é tão bom assim. Você descobriu que você é falho. E Deus te trouxe aqui nessa noite, me trouxe aqui nessa noite, para nos alertar. É tempo de reconhecer que o Senhor é o Senhor da sua vida, para que Ele possa restaurar maior ainda aquilo que você tinha, melhor aquilo que você tinha, os seus sonhos e os projetos que Ele já falou para você que tinha, e você permitiu que essa árvore fosse cortada. Então Deus permite coisas agradáveis e coisas desagradáveis, sim. O inimigo, ele lança as setas na sua mente para você abandonar, para você sair. Sabe por quê? Porque ele quer que você perca tudo. Ele quer que você perca tudo. Porque ele quer te dizer nada. Porque fica mais fácil para ele reinar na tua vida. E Deus não. Deus quer que você cresça. Deus quer que você prospere. Deus quer que você tenha caráter. Mas não um mau caráter. Um bom caráter. Um bom caráter. Porque para herdar o reino dos céus é necessário ter caráter. Não pode ser mentiroso. Mentiroso é falta de caráter. Verdade, a pessoa verdadeira é a que tem caráter. A pessoa que perdoa é a pessoa que tem caráter. O perdão, ele faz parte do caráter, tá, irmãos? Porque o perdão é uma decisão. Você decide perdoar ou não. Você não precisa conviver com a pessoa. Mas perdoar é uma decisão sua. O perdão faz parte do bom caráter. Quem não perdoa, mau caráter. Quem é justo, bom caráter. Injusto, mau caráter. Quem é corajoso, bom caráter. Quem é frouxo, mau caráter. Essas coisinhas pequenas faz parte do caráter. E por isso que Deus quer tirar essa timidez. E por isso Deus não quer que você minta mais. E por isso Deus quer que você perdoa. E por isso Deus quer que você seja humilde. A humildade também faz parte do bom caráter. A arrogância do mau caráter. Porque Deus quer você, sabe como? Santo. 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 Como Ele é santo. Então Ele vai te moldar. E vai doer. Mas também vai ter vitória. Porque se Deus não te moldar, se você não permitir, vai doer do mesmo jeito. Só que você não vai ter vitória. Só que você vai ser uma árvore cortada. Só que você não vai frutificar. Só que você não vai prosperar. Por um tempo até sim o inimigo vai te dando. Para você pensar que você está ganhando. Mas depois ele vai tomar com as duas mãos. Para você ficar na sarjeta e ele te pisar. Porque você ficava aqui orando. Você ficava aqui buscando, falando, Adriano, até o menino também não. Então vou falar qual é.
pisa na cabeça do inimigo. O menino foi muito famoso. Você pisa, 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 se não vigiar, vai ser pisado, pisado, pisado. Vai ser pisado, pisado, pisado. Porque o Senhor, Ele vai permitir. Ele vai permitir porque Ele quer mudar o seu caráter. E se a sua árvore não foi cortada na raiz ainda, porque não foi. Porque se você está aqui hoje é porque ainda tem um tronco. Se você pensa que a sua árvore foi cortada na raiz, não foi. Senão você não estava aqui hoje. Aleluia! Não estava. A sua árvore está no tronco. E hoje é o tempo de você acordar. Então Deus trouxe a luz. Você decide se você quer permanecer nela ou se você quer voltar a comer capim. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade, irmão Jesus. Senhor, em nome do Senhor, que Deus possa continuar abençoando a diaconisa Gláucia, né? Palavra abençoada. Amém, irmãos? E aqui eu quero agradecer a minha oportunidade, agradecer ao pastor, a missionária, pela confiança de estar na direção desse culto nessa noite. Missionária dela. Glória a Deus. Vamos mais forte. Amém? Quem tem ouvidos, ouviu o Espírito. Deus está falando, né, irmãos? Deus tem usado poderosamente muitos vasos aqui da casa para nos advertir, né, para nos corrigir. Então, irmãos, pega tudo que tem sido falado aqui nessa igreja, né? Desde os outros cultos, todos os cultos Deus está falando, quase que a mesma coisa, né, irmãos? Então, pega essa palavra e coloca em prática para a tua vida, amém? Vamos se pôr de pé? Vamos encerrar o culto. Nós vamos estar fazendo a oração. Eu queria chamar o Hudson aqui com o Davi, porque eu tive algo com a mãe dele, mas eu vou falar com ela. Bom, eu vou falar aqui para a igreja não, mas vou falar com ela. E eu queria que ele viesse aqui, que nós vamos estar orando por ele, e ele vai estar representando a mãe dele. Amém? Em nome de Jesus, vamos aproveitar e vamos estar orando aqui também pelo cesto, pela mesa de oração. E a diaconisa Gláucia, né, gostaria de fazer o apelo, né, que eu acho que eu esqueci. Amém, irmãos. Se você se enquadrou nessa palavra hoje, e se você, por algum motivo, né, permitiu que o seu coração ele fosse contaminado, que você achasse que você era alguma coisa, e hoje você é uma árvore com raiz, mas cortada, e deseja um reencontro, deseja se arrepender e se humilhar diante do Senhor. Não é diante dessa igreja, não é diante desse plenário, não é diante desses irmãos. É diante do Senhor, reconhecendo que você entende que o Senhor é o Deus que é o Deus da sua vida, Ele é o Deus da sua salvação, Ele é o Deus que vai trabalhar e vai restaurar aquilo que tem sido perdido. Pode vir aqui à frente em nome de Jesus. Glória a Jesus. Eu vou cantar um pedacinho do hino enquanto Deus toca. O tempo não